Olá, minha gente, como foi sua quinta-feira? Eu continuo falando sobre as 21 orações do Pai Nosso. E o tema de hoje é Perdoai quem te ofendeu. Existem 6 verdades sobre o perdão na Bíblia que você deve saber. Em primeiro lugar, perdoar não é esquecer. É muito comum ouvirmos que quem perdoou não deve lembrar a situação que fez com que tivesse que perdoar. Mas será que todos nós perdoamos? Deus apaga a nossa memória? Não, perdão não é amnésia. Nós somos seres criados por Deus com a memória. Ou seja, muitas vezes vamos lembrar da ofensa ou da situação de que fomos ofendidos. Isso muitas vezes funciona como um mecanismo de proteção para tomarmos medidas para que essa situação não aconteça outra vez. Mas atenção, se lembrarmos do que aconteceu e sentirmos mágoa é porque provavelmente não perdoamos verdadeiramente. O perdão liberta e não nos deixa sentir rancor das outras pessoas. O perdão não significa que não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas vai mudar como nos sentimos em relação a esse acontecimento. A segunda verdade, perdoar não significa conviver com quem nos ofendeu. Quando você perdoa alguém, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. O perdão não implica uma reconciliação no sentido de convivência, mas uma reconciliação com o coração magoado, liberando quem te ofendeu. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e mágoa em relação a alguém. Os únicos inimigos nossos, na verdade, o único inimigo nosso é o diabo. Existem situações em que as duas pessoas não têm um relacionamento de amizade quando ocorre a ofensa. Por esse motivo, quando o perdão é liberado, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. Existem situações em que até em termos legais, não há possibilidade de aproximação e reconciliação entre duas pessoas, mesmo havendo perdão. Se você perdoou verdadeiramente a pessoa, você não tem a obrigação de conviver pessoalmente com ela. Todas as pessoas merecem perdão, sem exceção. Quando Jesus disse em Mateus 18, 21, 22, que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Você conhece alguém que esteja contando quantas vezes já perdoou uma pessoa e quando chega aos 490 diz, não preciso mais perdoar essa pessoa, ela atingiu o limite? O número mencionado por Jesus é ilustrativo. Quando Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar 7 vezes, ele pensava que estava sendo generoso, pois 7 vezes é um bom número para perdoar alguém. Nós também não merecíamos perdão, mas Deus nos perdoou. A outra pessoa não precisa de pedir desculpas para você perdoar, é a quarta verdade. Muitas pessoas têm a ideia errada que não posso perdoar se a outra pessoa não pediu desculpas. Se acreditarmos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir desculpas, o perdão muitas vezes vai ser impossível, porque muitas vezes algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelas ofensas causadas. Podemos perdoar mesmo que a outra pessoa esteja longe e não tenhamos a possibilidade de saber se estão arrependidas ou não. Em alguns casos pode haver a necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu. Nessa situação nem sequer há a possibilidade de a outra pessoa estar arrependida. O ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Quinto lugar, a mesma situação pode ter que ser perdoada várias vezes. Por vezes, podemos pensar que perdão é algo que só acontece uma vez para cada vez que nos ofendem. Quando perdoamos, não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Até pode acontecer. Deus tem poder para isso. Mas muitas vezes vamos voltar a sofrer por algo que fizeram conosco. Por esse motivo, temos que perdoar novamente sempre que essa dor volta. Se não fizermos isso, não vamos viver com a liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz. Ao longo da vida, vamos precisar perdoar certas ofensas mais do que uma vez. Sexta verdade, você não precisa lidar com perdão sozinho. Você já tentou levantar um objeto super pesado e que claramente você não conseguiria sem ajuda? Quando fazemos isso, uma grande
há uma grande probabilidade de nos machucarmos. O mesmo acontece com o perdão. Muitas vezes vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar. Fale com seu líder, seu mentor, mencione a sua dificuldade, peça oração. Uma pessoa madura na fé te ajudará a lidar com os sentimentos negativos. Como a questão do perdão frequentemente implica situações delicadas, para isso é necessário haver uma relação de confiança. Não fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa. A falta de perdão é como um veneno, nos tira a alegria e nos impede de viver a vida abundante com Deus. Então, você peça a Deus para que te ajude a perdoar. E lembre, perdoar não é esquecer, perdoar não significa conviver. Não existe pessoas que não mereçam perdão. E também se lembre que você precisa não pode lidar com perdão sozinho. Deus de graça, de perdão, quero te apresentar a vida dos ofendidos e dos ofensores. Relações quebradas que não foram retomadas e mágoas que não foram superadas. E isso está trazendo abusos emocionais daqueles que manipulam os corações ofendidos e também a atitude dos que ofenderam. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um tempo de libertação de mágoas. Em nome de Jesus. Amém. Pegue um papel, coloque o nome de 2 pessoas que te ofenderam e em outro papel coloque o nome de 2 pessoas que você ofendeu. E se você está disposto a saber o que fazer com esses nomes, escreva nos comentários. Eu quero saber o que fazer com esses nomes e eu vou te ajudar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Envie essa mensagem para pessoas que precisam ouvir sobre a libertação das ofensas.